O ronco grave do motor corta o silêncio de uma estrada vazia. É o som de um V8, o orgulho americano pulsando sob o capô. Mas o que poucos sabem é que aquele rugido de poder carrega dentro de si uma verdade que quase apagou a Chevrolet da história. E se o motor que simbolizou a força dos Iruarinua escondesse um erro capaz de matar? Hoje você vai descobrir o que aconteceu com o V8 348 Turbo da Chevy. O motor que nasceu como promessa de glória e terminou cercado de silêncio, medo e mistério. Mas o verdadeiro culpado não é quem todos pensam. E quando a verdade vier à tona, o mito cairá por completo. O som do motor aumenta. O ruído metálico parece quase humano, como um grito contido entre as engrenagens. Nos anos 1950, Detroit era o coração do mundo sobre rodas. As fábricas trabalhavam noite e dia, e cada nova cilindrada era um passo rumo à imortalidade. A Ford e a Chrysler já tinham seus monstros de asfalto, e a GM precisava reagir. Foi assim que nasceu o 348 V8 Turbo Thrust, o motor que prometia reinventar a potência. Um colosso de ferro com mais de 5,7 litros, projetado para caminhões pesados e esportivos imponentes. Um símbolo de supremacia. E também o começo do declínio. As revistas da época o chamavam de o motor que não desiste. Mas dentro da Chevrolet, ninguém dormia tranquilo. Durante os testes, as primeiras rachaduras começaram a aparecer. O bloco em formato W, uma inovação ousada, apresentava vibrações anormais, falhas no fluxo de óleo e tensões que pareciam vir de dentro do próprio metal. Um dos engenheiros escreveu em seu diário: "É como se o motor lutasse contra si mesmo. Eles tentaram reforçar o bloco, recalibrar o virabrequim, trocar os mancais, mas nada resolvia. A vibração aumentava conforme o giro subia. E então veio a decisão mais controversa da história da GM, lançar assim mesmo. O 348 chegou às concessionárias em 1958 com promessas de torque brutal e confiabilidade total. Nas ruas ele rugia como um leão, nas pistas como um demônio. Mas logo começaram as queixas. Aquecimento, fumaça, ruídos metálicos. Alguns motores simplesmente travavam sem aviso. Durante uma corrida em Riverside, um Impala equipado com o 348 pegou fogo em plena curva. A imprensa abafou, a GM culpou o piloto. Mas internamente engenheiros sabiam. O motor era instável. Um relatório confidencial alertava. As tensões internas comprometem a durabilidade. Risco de falha catastrófica acima de 5.500 RPM. Esse documento nunca foi publicado. Foi trancado numa gaveta com a etiqueta classificado. E o motor continuou sendo vendido, aos milhares. Enquanto o público celebrava o novo símbolo de poder, dentro da Chevrolet crescia o medo. Havia engenheiros que queriam parar a produção, mas foram silenciados. Outros começaram a agir por conta própria. Um deles, cujo nome nunca foi revelado, decidiu guardar provas. Fotos de blocos trincados, relatórios de testes e uma cópia do memorando que dizia: ajustar o ângulo dos cabeçotes aumenta o desempenho, mas reduz a vida útil para menos de 3 anos. Esse engenheiro começou a trabalhar à noite, escondido, tentando criar uma versão corrigida do 348. Ele sabia que o desenho do bloco era o culpado e alterou a geometria para redistribuir o torque, reforçou as paredes internas, mudou o fluxo de óleo e reequilibrou os pistões. Essa versão secreta sobreviveu a todos os testes. Enquanto os motores oficiais quebravam, o seu protótipo rodou firme, estável e sem superaquecimento. Mas quando levou o resultado à direção, ouviu apenas: bom demais para ser real e caro demais para aprovar. O projeto foi arquivado e os arquivos destruídos. Mas o engenheiro não desistiu. Ele escondeu uma cópia dos planos dentro de um manual técnico de 1959. Décadas depois, esse documento seria encontrado num armazém abandonado em Michigan. Nos bastidores, a GM tentava conter os danos. Mecânicos recebiam ordens para substituir blocos defeituosos em silêncio. Alguns donos de carros recebiam motores novos sem explicação. Outros, apenas promessas. A reputação do 348 começou a ruir, e a Chevrolet se viu diante de um dilema: admitir o erro
ou transformar o fracasso em um novo projeto. Foi assim que nasceu o 409 V8, baseado no mesmo desenho, mas com reforços estruturais secretos. O público acreditou que era apenas uma evolução natural, mas quem sabia da origem via outra coisa. O fantasma do 348 renascendo com um novo nome. Mesmo após o lançamento do 409, o 348 continuou aparecendo em rumores e acidentes misteriosos. Um lote de motores reaproveitados foi vendido a empresas menores e relatos de falhas fatais começaram a surgir em caminhonetes de carga. As histórias eram sempre as mesmas: vibração, fumaça, fogo. Mas nenhuma reportagem ligava os pontos. Até que, em 1972, um ex-funcionário aposentado da GM concedeu uma entrevista à revista Motor Age e disse algo que chocou a todos. O 348 nunca foi defeituoso. Ele foi sabotado. Segundo ele, dentro da Chevrolet havia divisões rivais disputando o orçamento e uma sabotagem técnica teria alterado o projeto original. Pequenos erros de medida introduzidos propositalmente fariam o motor falhar com o tempo, o suficiente para desacreditar o grupo que o desenvolveu. O objetivo? Redirecionar investimentos para outro departamento da GM. Nada disso foi comprovado oficialmente. Mas parte dos documentos que poderiam provar a história desapareceram no incêndio do Arquivo Central da GM em 1973. O mesmo incêndio que destruiu relatórios sobre outros motores experimentais. Décadas depois, colecionadores começaram a restaurar os antigos Impalas com 348. Alguns relatavam que certas unidades funcionavam perfeitamente, sem qualquer falha, mesmo após meio século. Era como se existissem duas versões do motor, uma maldita e outra quase imortal. E foi então que um mecânico de Ohio encontrou algo que mudaria tudo. Gravadas no bloco de um raro 348 Turbo estavam as iniciais JLW, exatamente as mesmas do engenheiro desaparecido nos arquivos da GM. Isso reacendeu a lenda. Alguns dizem que JLW foi o verdadeiro criador do 409, mas nunca recebeu crédito. Outros acreditam que ele desapareceu por saber demais. O fato é que seu protótipo, o motor fantasma, desapareceu junto com ele. Ninguém sabe onde está. Alguns dizem que foi destruído. Outros afirmam que foi comprado por colecionadores ricos e guardado longe dos olhos do público. Hoje, quando o som de um 348 Turbo ecoa em um encontro de carros clássicos, poucos imaginam o peso histórico escondido sob aquele capô. É mais do que um motor. É uma cicatriz da engenharia americana. Um lembrete de que nem sempre os erros são acidentes, às vezes são decisões. Eles queriam criar o motor mais poderoso do mundo. Conseguiram, mas pagaram o preço em silêncio. Ainda há arquivos sem acesso público. Documentos marcados como propriedade da GM, acesso restrito, permanecem lacrados, contendo resultados de testes e anotações que poderiam mudar a versão oficial. E segundo uma fonte anônima, entre esses papéis existe um nome de projeto que nunca foi lançado: 348 TX, segunda geração, um motor descrito como a correção do erro, mais leve, mais eficiente e completamente redesenhado. Mas o documento termina abruptamente com uma frase datilografada em vermelho. Protocolo cancelado, risco de exposição. Desde então, nada mais foi dito. Nenhuma imagem, nenhum protótipo, nenhuma confirmação. O som do V8 desaparece no horizonte. O vento sopra por entre os fios de eletricidade de uma Detroit esquecida. A lenda do 348 permanece. Incompleta, fragmentada, como se o próprio motor ainda esperasse por redenção. E talvez o verdadeiro segredo ainda esteja escondido em algum depósito, trancado a 7 chaves, esperando o momento certo para rugir novamente. Detroit, inverno de 1984. Um prédio abandonado na East Grand Boulevard, antiga sede de testes da General Motors, seria demolido em poucos dias. Antes que as máquinas chegassem, um grupo de restauradores entrou no local para salvar peças e documentos históricos. Entre eles, o mecânico aposentado Harold Lawson, que havia trabalhado nos motores da linha W no fim dos anos 50
Lawson caminhava com uma lanterna fraca entre as sombras de concreto e ferrugem. A cada passo, o som de água pingando ecoava como um metrônomo. E então, atrás de uma parede trincada, encontrou uma porta metálica com o símbolo da GM e uma etiqueta quase ilegível. Propriedade da Divisão Experimental. Acesso restrito. Enjoy LW. Ele hesitou. Forçou a maçaneta. A porta cedeu, revelando um pequeno laboratório coberto de poeira e silêncio. No centro da sala, sob uma lona rasgada, havia algo que ainda reluzia sob a luz da lanterna. Um motor V8, maior e mais robusto que o 348 original. Na lateral, gravado à mão, TX-01. Lawson entendeu imediatamente o que tinha diante de si. O projeto fantasma, o 348TX. O motor que nunca deveria ter existido. Ao contrário do 348 convencional, aquele protótipo possuía linhas mais limpas e harmônicas. O bloco em formato W havia sido suavizado. As câmaras de combustão redesenhadas com precisão cirúrgica. Era como olhar para o passado e o futuro ao mesmo tempo. Preso ao motor, um envelope amarelado. Dentro, páginas datilografadas e uma fotografia antiga. 3 homens em jalecos da GM diante de uma bancada com as letras JLW assinadas no verso. Abaixo da assinatura, uma anotação. TX, Truth Experiment. Se um dia for encontrado que a verdade continue girando. Lawson ficou em silêncio. Sabia que estava diante de algo que reescrevia a história. Mas também compreendia o perigo. Durante décadas, qualquer menção ao projeto TX havia sido negada pela GM. Nenhum documento oficial, nenhum registro público. Apenas rumores e medo. Ele levou as páginas para casa. E o que leu naquela noite mudaria tudo. Os relatórios descreviam o verdadeiro propósito do 348TX. Não, era apenas corrigir as falhas do 1348 original. Era expor o erro proposital que havia sido inserido nos motores de produção. Em outras palavras, o 348 havia sido sabotado de dentro da própria Chevrolet. O documento afirmava que uma alta chefia da divisão de motores havia ordenado pequenas alterações geométricas no bloco W, forçando tensões internas para reduzir a durabilidade. Isso eliminaria concorrentes internos e transferiria o orçamento para outro setor da GM. O responsável pelo futuro 409 JLW descobriu a manobra tarde demais. Quando tentou denunciar, foi afastado sob o pretexto de instabilidade mental. Mas antes de sair, ele deixou um último legado, o protótipo TX, o motor perfeito. A prova física de que o 348 nunca falhou por acaso. Lawson passou meses em silêncio comparando cada detalhe. As medições batiam com precisão matemática. O TX eliminava as vibrações, mantinha o torque e resolvia o superaquecimento. Era o motor que o 348 sempre deveria ter sido. Ele decidiu restaurá-lo em segredo. Durante 2 anos, reuniu peças originais da época e reconstruiu o V8 proibido em sua garagem. Quando finalmente ligou o motor, o rugido que ecoou foi diferente de tudo o que já ouvira. Limpo, suave, quase humano. Era como se alguém tivesse voltado do passado para pedir justiça, diria ele depois. Mas o silêncio durou pouco. Em 1987, antes de poder apresentar o TX publicamente, Lawson recebeu uma visita inesperada. 2 representantes de uma firma jurídica associada à GM. Eles alegaram que o motor era propriedade corporativa e deveria ser devolvido. Imediatamente Lawson se recusou. 2 dias depois, sua garagem foi arrombada e o motor desapareceu. Nenhuma evidência, nenhum registro. Somente as anotações originais e a fotografia com as iniciais JLW permaneceram em seu poder. O caso nunca foi investigado oficialmente. Mas entre os colecionadores e ex-funcionários da Chevrolet, um boato cresceu. O TX-01 teria sido levado para dentro de uma instalação subterrânea em Warren, Michigan, a mesma onde a GM guarda protótipos confidenciais até hoje. Nos anos seguintes, pequenas pistas começaram a surgir.
Um vídeo antigo, de 1989, mostra um motor semelhante sendo testado em dinamômetro, identificado apenas como Chevy Experimental Block. A faixa de rotação, os sons e o formato do bloco coincidiam com o TX descrito nos papéis de JLW. Depois disso, silêncio absoluto. Nenhuma menção pública. Nenhuma imagem oficial. Era como se a GM quisesse enterrar o passado sob camadas de aço e burocracia. Mas a verdade tem um hábito curioso de reaparecer. Em 2012, um colecionador anônimo publicou fotos de um bloco metálico vendido em leilão privado. Na lateral, o mesmo número gravado, TX01. A peça foi arrematada por mais de $600 mil e desapareceu novamente. Comprada por um colecionador cuja identidade nunca foi revelada. O que o 348 TX representa hoje vai muito além de um motor. Ele é a metáfora perfeita da luta entre engenharia e política, entre o que se deve construir e o que se deve esconder. O 348 original fracassou não por incompetência, mas por decisão. E o TX foi a tentativa desesperada de um homem de corrigir um crime que nunca seria admitido. Os motores não têm alma, mas os homens que os criam, sim. Essa frase estava escrita na última página das anotações de JLW, datada de dezembro de 1959, um mês antes de ele desaparecer sem deixar rastros. Alguns dizem que ele foi demitido e mudou de país. Outros acreditam que morreu num acidente de laboratório convenientemente esquecido. Nenhum registro oficial confirma seu destino. Mas a sua assinatura gravada à mão no bloco TX01 é real e sobreviveu. Hoje, o mito do 348 vive entre colecionadores, restauradores e amantes de histórias proibidas. O som metálico, o peso das engrenagens, o calor do ferro fundido, tudo carrega uma lembrança de orgulho e perda. Cada vez que um desses motores é ligado, parece que o passado desperta por um instante. E se escuta o eco de uma promessa quebrada. Detroit já não é a mesma. As fábricas enferrujaram, os letreiros caíram, mas a lenda continua a ecoar nas garagens e pistas do mundo. Porque o 348 não foi apenas um motor, foi uma confissão. Um pedido de perdão mecânico moldado em ferro e gasolina e, em algum lugar, o TX01 talvez ainda esteja esperando. Guardado, esquecido, mas intacto. O último motor que respirou verdade em meio à fumaça de mentiras corporativas. O motor perfeito não é aquele que nunca quebra. É aquele que, mesmo quebrado, ainda tenta contar a verdade. A câmera se afasta. O som do V8 ecoa pelo vazio. A fumaça azulada preenche o ar, como se o tempo girasse para trás. O último frame revela o número de série, TX01, Truth Experiment, e sob ele, as palavras quase invisíveis. A verdade ainda gira.